Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem acessando essa apresentação. Esse é mais um dia de revisão para o ENAD 2021. Essa é uma programação que vem acontecendo desde a semana passada, né? É promovida pela Faculdade de Artes da UFAM, mas é voltada para todos os cursos que vão fazer a prova nesse ano. Então, a gente vem trazendo uma série de conteúdos, né, feitos por convidados da Faculdade de Artes, conteúdos de formação geral para essa prova. E, nos dias anteriores, eu vinha apresentando, abrindo as revisões, e hoje eu vou fazer essa revisão junto com vocês sobre um tema que é muito importante, muito interessante, não só para quem é da área de artes, né, mas, enfim, é de interesse geral, que é o tema Cultura, Arte e Comunicação. Então, eu vou abrir aqui uma apresentação que eu preparei para vocês acompanharem com mais facilidade o conteúdo. Já deve estar aparecendo na tela. Então, me apresentando um pouco, eu me chamo Rosel Mendonça, sou graduado em Comunicação Social e Jornalismo pela UFAM, e esse tema da cultura sempre esteve presente na minha trajetória acadêmica, na minha trajetória profissional. Eu fiz especialização em gestão cultural, posteriormente eu fiz mestrado em Sociedade e Cultura na Amazônia, também pela UFAM, e desde 2010 eu venho atuando como jornalista profissional, sempre com essa ênfase em cultura. Trabalhei como jornalista cultural durante 7 anos no jornal A Crítica, acompanhando aí todas essas movimentações, né, da cena artística, e atualmente exerço o cargo de produtor cultural na Faculdade de Artes, onde eu tenho a oportunidade de trabalhar esse outro lado, né, da cultura, que é a parte de produção, a parte da comunicação também, do ponto de vista agora de uma unidade acadêmica, né, que tem suas especificidades, suas necessidades e tudo mais. Eu coloquei aqui o meu e-mail para que vocês possam encaminhar dúvidas, sugestões, perguntas ao fim da apresentação. Então, quando a gente fala em cultura, esse é um típico conceito guarda-chuva, como a gente chama, né? Que congrega uma série de significados. Então, eu trago aqui, nesse momento inicial, um resumo desses principais conceitos e como que esse conceito de cultura ele foi evoluindo, se transformando ao longo do tempo. E também os seus desdobramentos, né? O que surgiu a partir dessa discussão, desse estudo da cultura? Como é que essa cultura é vista hoje pela nossa sociedade diante de uma série de problematizações, de evoluções, até mesmo no campo científico? Aí eu trago essa frase da Ruth Benedict, que é uma antropóloga norte-americana, em que ela diz que a cultura é como uma lente através da qual o homem vê o mundo. E essa frase demonstra como a cultura está ligada às nossas visões de mundo, né? As visões de mundo do ser humano. Então, essas visões de mundo são moldadas, influenciadas pelo fator cultural, e a própria cultura é moldada, transformada pelas nossas visões de mundo. Então, nós temos que, a partir por volta do século XVIII, século XIX, ali na transição entre esses séculos, nós percebemos, né, o surgimento de estudos sobre a cultura. Isso vem num contexto muito específico do contato entre povos diferentes, entre povos de culturas e costumes diferentes. E esse contato, como nós sabemos, ele é decorrente do contexto colonialista.
de dominação, né, de um povo sobre o outro. Então, esse contexto levou muitos pensadores, principalmente da antropologia, a refletirem sobre essas diferenças entre as sociedades. Então, como é que a gente explica essas diferenças, né? O que é próprio de uma cultura, o que é próprio de outra. Então, esse contexto de expansão política e econômica das sociedades industrializadas propiciou essa preocupação, digamos assim, científica com a vida em sociedade, no sentido de explicar essas diferenças entre os povos. Bom, a palavra cultura, ela vem do verbo latino colere, que significa cultivar. Cultivar o conhecimento, cultivar as boas práticas. E daí a gente tem expansões desse significado de cultivar como a agricultura, né? O cultivo da terra. Então, é como se a mente humana fosse esse campo propício ao cultivo do espírito e assim sucessivamente. Então, nós temos algumas concepções em relação à cultura. A gente observa uma evolução de concepções, uma evolução de conceitos no decorrer do tempo. Uma dessas concepções, que a gente chama de clássica, é quando a cultura está associada a uma ideia de civilização, a uma ideia de educação, erudição, refinamento pessoal, desenvolvimento intelectual, cultivo da mente e do espírito. Então é daí que surgem adjetivos como culto e civilizado. Só que essa ideia de cultura associada à civilização, ela surge em oposição ao que se chamava de estado de barbárie ou selvageria, justamente surgido desse contexto de dominação de um povo sobre o outro. Então, para dizer que a minha sociedade, o meu povo, ele é civilizado, automaticamente eu estou colocando o outro povo com o qual eu tenho contato num estado de selvageria e barbaridade, e barbárie, né? E isso justifica essa relação de poder que eu estabeleço com esse povo. E outra associação possível, e que é bastante comum, ainda nos dias de hoje, é nós associarmos a cultura à questão das artes, das belas artes, né? Como o teatro, a dança, a música, a pintura, a escultura, a literatura. Então, a cultura é muito associada até hoje a essas manifestações artísticas, né? Como se a cultura fosse restrita à arte, enquanto a gente sabe que a arte é uma das expressões possíveis da cultura. E essa associação também gerou, né, ali um pensamento de oposição entre uma chamada alta cultura, que seria a cultura erudita, né, cultura clássica, em oposição a uma cultura popular, no sentido de reforçar uma suposta superioridade dessa alta cultura, né, das classes dominantes, da burguesia, enfim, das elites, em oposição a uma cultura do povo, a uma cultura que nasce do povo e é exercida por essas classes menos abastadas, digamos assim, né? E, obviamente, como a gente pode perceber, essa é uma visão muito preconceituosa, né, que traz uma carga de preconceito muito grande. E é uma visão que deve ser superada hoje em dia, né? Nós temos que superar essa visão de oposição entre uma cultura erudita e uma cultura popular, porque a gente sabe que hoje em dia as coisas são mais fluidas, né? Então, o popular pode estar na chamada cultura erudita, a gente já tem, por exemplo, orquestras executando trilhas sonoras de filmes que podem ser considerados populares, digamos assim. Nós temos, inclusive, manifestações tradicionais e manifestações contemporâneas, né, como o hip hop, o rap, ocupando e entrando nos espaços ditos eruditos, como teatros,
e tudo mais. E no século XIX, a cultura se tornou objeto principalmente da antropologia. E aí nós temos a concepção antropológica de cultura. Uma dessas concepções, que é o conceito mais utilizado atualmente de cultura, ela vem do vocábulo inglês culture, que foi cunhado pelo antropólogo britânico Edward Taylor no início do século XIX. Início não, na transição do 19 para o 20. E ele coloca esse conceito de cultura num sentido mais etnográfico, de comparação entre as culturas, né? Que é aquilo que eu citei anteriormente. E por isso essa concepção é conhecida como descritiva. Então, o Taylor e os contemporâneos dele entendem a cultura como um conjunto de conhecimentos, crenças, inclusive a arte, a moral, as leis e os costumes de um povo. Então, no momento em que nós percebemos esse conjunto de conhecimentos, costumes e crenças de um povo, nós conseguimos fazer uma comparação dessa cultura com outra. E como eu já falei, essa comparação é no sentido, no contexto de dominação, né, de justificar uma relação de poder de um povo sobre o outro. Então, nós temos aí algumas problematizações em cima dessa concepção descritiva, porque o próprio Taylor era afiliado a uma escola evolucionista, uma escola da evolução sociocultural linear. Ou seja, os pensadores que eram associados a essa corrente de pensamento, né, eles entendiam que a sociedade evoluía e se desenvolvia de modo linear. Então, as sociedades vão avançando patamares de civilização, digamos assim, saindo da selvageria, evoluindo para a barbárie e chegando, finalmente, à chamada civilização. Então, essa concepção de cultura, de evolução linear, ela traz toda uma carga eurocêntrica, como não poderia deixar de ser, etnocêntrica, colonial e racista, né? Porque no momento em que a gente coloca que uma nação europeia ela já está no estado de civilização e uma nação, digamos assim, das Américas está no estado de selvageria ou barbárie, a gente estabelece essa relação, né, evolutiva. Então, eles achavam que a cultura europeia, por já estar no estado de civilização, era superior a uma cultura das Américas, por exemplo, uma cultura nativa das Américas. E então essa noção traz esses problemas, né? Porque são noções basicamente etnocêntricas. E hoje a gente já chegou no entendimento de que não há hierarquia entre as culturas, né? Não existe uma cultura mais desenvolvida do que a outra, porque cada cultura tem sua própria realidade, tem sua própria história e a sua própria evolução. Então as culturas caminham lado a lado em estados diferentes e nem por isso elas são inferiores ou superiores umas às outras. Outra concepção que vem da antropologia é a concepção simbólica, em que se entende que estudar a cultura é interpretar os símbolos e a ação simbólica do ser humano. Essa ação simbólica que está implícita nas formas de comunicação e nas trocas que acontecem entre os seres humanos, as experiências humanas. Então, a análise da cultura seria essa ciência interpretativa em busca de significados. E um dos expoentes dessa linha de pensamento é o antropólogo norte-americano Clifford Geertz. E aí tem até uma frase bastante significativa dele, em que ele diz, acreditando com Max Weber que o homem é um animal suspenso em teias de significados que ele mesmo teceu, entendo a cultura como sendo essas teias. Então, para essa concepção,
A cultura é nada mais que um conjunto de ações simbólicas que formam e que determinam certa sociedade, certo povo, certo conjunto de pessoas. Outra forma de nós abordarmos esse tema da cultura é associando e analisando ela num contexto da comunicação de massa, que é uma visão que surge na primeira metade do século XX, quando alguns pensadores começam a refletir sobre a sociedade daquela época e sobre a cultura expressa, né, nas indústrias do entretenimento, como o cinema, o rádio, as revistas. Então, é uma época em que esses meios de comunicação começam a apresentar um espaço maior dentro da sociedade. Então, nós temos o surgimento de ideias como a da indústria cultural, que surge na chamada Escola de Frankfurt, na Alemanha, ligada à Universidade de Frankfurt, e a gente tem como principais pensadores Adorno e Horkheimer. E eles apresentaram esse termo indústria cultural para se referir à mercantilização das formas culturais pelas indústrias do entretenimento, como eu citei, o cinema, o rádio, a imprensa. Então, eles entendem que, a partir dessa comunicação de massa, a cultura passa a ser transformada em um bem, em uma mercadoria, que é comercializada como qualquer outra. Então, a cultura passa a ser vista, nesse contexto da comunicação de massa, pela lógica da utilidade, do valor de troca e do lucro. E isso traz alguns efeitos negativos, né, de acordo com a Escola de Frankfurt, que é o nivelamento das visões de mundo, a homogeneização de comportamentos, a padronização dessa cultura, visando o consumo do maior número de pessoas e, evidentemente, o lucro. Então, pela Escola de Frankfurt, essa indústria cultural ela é nociva, não só à cultura, mas à sociedade, ao pensamento crítico. Mas hoje em dia, a própria Escola de Frankfurt, ela é alvo de críticas, né? Ela foi sendo problematizada ao longo do tempo, porque se entende hoje em dia, né, que essa ideia de indústria cultural, que foi importante de certa forma, é importante até hoje, se entende que ela também supervaloriza o poder, a influência desses meios de comunicação. Então, de certa forma, esse pensamento ele desconsidera a autonomia do público, do sujeito, e desconsidera também os benefícios, né, desse público e da sociedade como um todo, decorrente desse maior acesso aos bens culturais permitido pela chamada indústria cultural. Então, quando a gente fala que eles supervalorizam o poder desses meios e desconsidera a autonomia do público, de certa forma, esse pensamento entende que o público não teria pensamento crítico para fazer oposição a essa influência desses meios de comunicação, né? Então, entende o público como se fosse uma lousa em branco, um quadro em branco, em que essa indústria cultural apenas injeta os seus produtos, os seus bens, as suas ideias, e esse conteúdo seria absorvido automaticamente por esse público. Então é como se o público não tivesse autonomia, né? Não tivesse poder de resposta diante dessa realidade. Esses são conceitos importantes, né, quando a gente fala de cultura, e é bom a gente estar por dentro desse assunto, não que o ENAD vá cobrar, né, diretamente questões conceituais sobre a cultura, mas como é uma prova basicamente interpretativa, é importante a gente conhecer essa trajetória, né, porque a gente consegue interpretar melhor certas questões. Então, no decorrer
dessas escolas que pensaram e se propuseram a analisar a cultura, nós enxergamos também outras visões sobre o tema. E aí a gente tem a chamada concepção estrutural da cultura, que foi proposta pelo John Thompson, que é um antropólogo norte-americano, britânico, desculpa. A concepção estrutural, ela é, digamos assim, filiada à concepção simbólica. Mas o Thompson entende essa ação simbólica não como um fim em si mesma. Então a gente não consegue, para ele, né, analisar a cultura apenas interpretando os símbolos. Mas nós precisamos enxergar essas formas simbólicas e as suas maneiras de produção, transmissão e recepção a partir de contextos estruturados, né? E o que seriam esses contextos estruturados sociais? Seriam as relações de poder, as questões de classe, as desigualdades, o poder econômico, o poder midiático. Então, nós precisamos analisar a cultura e a ação simbólica a partir da interpretação desses símbolos, sim, mas também precisamos fazer a interpretação desses símbolos dentro desse contexto social em que eles são produzidos. São justamente os contextos estruturados, por isso que vem o nome concepção estrutural. Então, a partir disso, a gente consegue enxergar a cultura como uma espécie de invenção social, né? Resgatando aí aquela ideia de invenção das tradições do Hobsbawm. A cultura seria nada mais que uma invenção do ser humano. Ela é inventada, ela é produzida ao longo do tempo, dentro desse contexto social específico de cada povo, cada coletividade. Então, a cultura é vista hoje em dia como uma construção histórica. Ela é produto dessa coletividade. Ela não é algo natural que obedece leis físicas ou biológicas, né, como se entendeu durante muito tempo. As culturas, né, no plural, então acho que nós podemos falar em culturas, elas estão sempre em mudança, porque elas são dinâmicas, elas estão em processo de transformação. E falar em transformação é até melhor do que falar em evolução, né? Porque evolução sempre remete àquela evolução linear que eu falei anteriormente do Tyler. Então, as culturas estão em transformação, em mudança. E para a antropologia contemporânea, existem dois tipos de mudança cultural. Uma mudança interna, que segue a dinâmica do próprio sistema cultural, da própria sociedade, ou seja, a própria sociedade provoca essas mudanças dentro do seu contexto cultural. E existe a mudança que pode ser bastante nociva, né? Que é a mudança externa, que é resultado desse contato de uma sociedade com a outra, de um sistema cultural com o outro. E quando a gente enxerga essa mudança cultural, por exemplo, como fruto do colonialismo, a gente tem um resultado nocivo em muitas das vezes, né? Em todas as vezes. Isso daí está na nossa história. A história conta, né? Os resultados desse contato colonial. Então, quando acontece essa mudança fruto desse contato, a gente tem um processo chamado de aculturação, né? Que é a imposição de um modo de vida, de um modo de ser, de pensar, de um povo sobre o outro. E aí a gente enxerga isso muito claramente, por exemplo, no processo histórico brasileiro, né? Da cultura portuguesa que tentou se impor no Brasil, e em muitos aspectos teve sucesso, né, desse ponto de vista, mas esse sucesso foi alcançado por meio do que a gente chama de
epistemicídio, a morte do saber, né? Então, o saber nativo indígena, por exemplo, ele foi sendo, pouco a pouco, minado, né? Destruído, para que essa cultura portuguesa fosse imposta. E aí outras visões que nós temos hoje em dia, que é fruto desse pensamento decolonial, né, que quando a gente procura superar o pensamento e o passado colonial, essa visão passa a valorizar a pluralidade epistemológica e nos ensina a conviver com a diferença entre os povos. Então nós temos, por exemplo, o Boaventura de Sousa Santos, que é um pensador português. Ele propõe uma ecologia dos saberes, né? O cultivo de uma ecologia dos saberes em oposição a uma monocultura de fundo colonial, de fundo preconceituoso, né? Situada ali principalmente na Europa e fruto dessas relações de dominação que se construíram ao longo da história. Essa visão também ela é bastante crítica a essa modernidade capitalista. Inclusive, ela é crítica às próprias certezas da ciência, né? Os cânones da ciência. Então, essa é uma outra visão bastante atual, uma outra forma de enxergar a cultura hoje em dia, que se abre muito mais às diferentes formas de ser, estar, viver, fazer no mundo. Então, eu trago também aqui um vídeo para condensar um pouco essa discussão, alguns desses conceitos. É um vídeo desse projeto Sociologia Animada. Eu não vou exibir ele todo, mas ele está disponível no YouTube para quem quiser assistir ele completo. Cultura. Vamos lá. Pense em coisas relacionadas com essa palavra. Teatro, biblioteca, livros, cinema, universidade, escola, estudos em geral. É isso. Com certeza você aí pensou em várias outras palavras e também nessas. Porém, será que cultura é isso mesmo? Será que só alguém que lê livros é quem tem cultura? Cultura é muito mais do que isso, e está muito mais próximo do que pensávamos outrora. Para tentar esboçar ou construir uma compreensão do que é cultura, disporemos de alguns autores da antropologia, que é a parte da ciência que estuda o comportamento humano, enquanto social, a partir de sua cultura, e de suas respectivas perspectivas sobre o que é cultura. Durante certo tempo, acreditou-se que o ser humano era formado de camadas, semelhante a uma cebola. Temos a camada orgânica, a psicológica, a social, a cultural e por aí vai. Essa definição era para esclarecer o seguinte debate da época. Existe o ser humano puro, ou seja, de nenhum modo influenciado pela sociedade que se encontra? Existe a pureza da humanidade? O conflito era o conceito de cultura, o que influencia o ser humano, entre o conceito de homem, o que não foi influenciado pela cultura. Pensando o ser humano em camadas, era possível justificar uma compreensão de que o ser humano, em alguma camada sua, era puro, de natureza, nunca influenciado pela cultura, nesse caso, a sociedade. E então, o ser humano é ou não é influenciado pela cultura? Ruth Benedict dirá que sim. A cultura, para ela, é como uma lente através da qual o homem vê o mundo. Homens de culturas diferentes usam lentes diversas e, portanto, têm visões desencontradas das coisas. Para ela, a cultura é o modo como as pessoas enxergam o mundo, e a partir dessa maneira específica e única de perceber o mundo, agir também de determinada maneira específica na realidade em questão. Um exemplo simples pode ser o ato de comer. Existem várias formas de satisfazer a necessidade fisiológica de se manter saudável e alimentado. Comida crua, comida assada, saladas, carnes, tubérculos, vegetais, comer com a mão, comer com hashi, comer com talheres. Tudo isso vai depender de como enxergamos e nos relacionamos com o mundo. Clifford Geertz também concorda com a ideia de que a cultura molda o indivíduo. Ele é um antropólogo chamado de interpretativista, ou seja, ele irá dizer que temos que interpretar a cultura diferente da nossa. Mas fazer isso de que forma? Para ele, a cultura é como um texto, capaz de ser lido e, por isso, interpretado. Citemos o intelectual. Abre aspas. O conceito de cultura que eu defendo e cuja utilidade os ensaios abaixo tentam demonstrar é essencialmente semiótico. Acreditando, como Max Weber, que o homem é um animal amarrado às teias de significado que ele mesmo teceu, assuma a cultura como sendo essas teias e a sua análise.
Portanto, não como uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura de significado. Geertz acredita que a cultura é uma teia de significados tecida pelo homem. Tudo que o homem produz, se tem um significado, é cultura. E será difícil algo sem significado criado pelo homem. Pois bem, se tudo que o homem produz tem significado, é a função da antropologia descobrir e desvendar quais são esses significados. Cultura. Vamos lá. Pense. Bom, a partir dessa discussão, dessa revisão desses conceitos, a gente se questiona por que pensar a cultura, né, na nossa sociedade. Qual a importância da cultura para a nossa sociedade? Que processos ela pode provocar a partir do seu potencial? E aí eu trago uma citação do José Luiz dos Santos, que é um antropólogo brasileiro, em que ele diz que o estudo da cultura contribui no combate a preconceitos, oferecendo uma plataforma firme para o respeito e a dignidade nas relações humanas. Então, quando a gente entende que nós somos seres sociais em constante interação, que é uma interação própria da vida em sociedade, nós entendemos também que essa interação, ela produz conhecimento. E esse conhecimento, quando é associado à cultura, transforma a cultura em um fator de mudança social. Essa cultura passa a apontar caminhos, né? Ela contribui para a modificação dessa realidade. E aí nós temos a apropriação da cultura pelos campos de luta, né, contra as desigualdades sociais, contra os processos de dominação históricos, processos de dominação econômica. Então, nós temos movimentos sociais, como o movimento negro, quilombola, indígena, que fazem da cultura esse campo de atuação social, um campo de luta, né, pela sobrevivência cultural, pela sobrevivência na sociedade. Então, é um campo de reivindicação também, a cultura. Além de ser um fator de cidadania, né? A cultura passa a ser vista como também a expressão da cidadania, a expressão do cidadão perante o Estado. E aí, nessa visão da cultura como fator de cidadania, a gente tem a transformação da cultura também em uma ferramenta institucional, não só do Estado, mas como da sociedade civil organizada. Então, nas sociedades modernas, a cultura ela não é apenas pensada de um ponto de vista científico ou interpretativo, mas ela também passa a ser institucionalizada, para que o Estado possa cumprir seu papel social, né, de garantidor dessas manifestações culturais, da preservação, do respeito, na garantia desse direito cultural do cidadão. Então, uma outra forma de encarar a cultura é como esse fator de organização social, como um direito humano essencial. Então, a partir dessa visão e desse contexto, nós temos o surgimento das chamadas políticas culturais. A cultura vista do ponto de vista da política pública, transformada em política pública. E o que seriam essas políticas públicas? Nada mais são do que um conjunto de princípios, objetivos, metas, estratégias legais para alcançar determinado fim, né? Que no caso da política cultural é a garantia do direito à cultura. Então, quando a gente fala em política cultural, nós temos dois modelos principais que são aplicados mundo afora, né? Inclusive no Brasil. O modelo norte-americano,
que privilegia a presença do mercado, o papel do mercado como agente motor desse fomento à cultura. E nós temos o modelo francês, que preconiza uma maior presença do Estado como principal financiador e fomentador dessas políticas culturais. No âmbito internacional, alguns marcos legais importantes foram a criação da ONU e da Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Essas duas organizações surgem após a Segunda Guerra, num contexto de se promover uma cultura de paz e de promover o respeito mútuo entre as nações, né? O respeito às diferenças, às culturas diversas que existem no mundo. Porque a gente sabe que a Segunda Guerra ela foi fruto, de certa forma, não só de uma disputa geopolítica, mas também de uma disputa de pensamento sobre a cultura, né? O objetivo do nazismo era exterminar uma cultura diversa da sua, de impor uma dominação, né? Que, como a gente sabe, acabou provocando um genocídio, né? De milhões de pessoas motivadas por essa ideologia centrada nas diferenças culturais. Então, as convenções da Unesco são importantes, né, nessa linha do tempo aí das políticas culturais, porque elas apresentam a cultura como um bem a ser protegido pelos estados. Então, nós temos, a partir disso, a definição de patrimônio histórico, patrimônio cultural. E quando a gente fala em patrimônio, nós temos o patrimônio material, que é o patrimônio tangível, né, que são as obras de arte, os monumentos, os prédios históricos, a expressão arquitetônica. E nós temos o patrimônio imaterial, que é tudo aquilo que é intangível, que são as tradições orais, as festas populares, enfim, todas essas expressões que não são materiais, digamos assim. Então, a partir dessa definição de patrimônio e desse entendimento de que esse patrimônio precisa ser protegido, nós temos estratégias para salvaguardar esses patrimônios, e uma delas é o tombamento. E no Brasil, quem cuida dessa questão da preservação do patrimônio é o IPHAN, é um órgão do governo federal que está presente nas regiões, nos estados, e que regulamenta essa questão do patrimônio e de proteção ao patrimônio. Então, essas políticas, elas são orientadas por princípios como a diversidade cultural, o reconhecimento dessa diversidade, né? E a participação cidadã das pessoas na condução dessas políticas. E ela também preconiza o papel do Estado como garantidor dessa cultura. No âmbito nacional, brasileiro, nós também podemos falar em uma trajetória de políticas culturais. E aí a gente consegue encontrar os primeiros indícios disso, desde a vinda de Dom João VI para o Rio de Janeiro, passando pelo Império, Dom Pedro II, os governos republicanos, ali a Era Vargas também. A gente teve algumas iniciativas nesse sentido cultural. Mas aqui a gente vai se ater às políticas públicas após a Constituição de 88. Aqui eu trago uma linha do tempo com alguns marcos importantes dessa política cultural no Brasil, começando com a Constituição Cidadã, como ela é conhecida, em 1988, passando pela criação da Lei de Incentivo à Cultura, em 1991,
a famigerada Lei Rouanet. Em 2012, outro marco importante foi a criação do Sistema Nacional de Cultura. Nós temos a Lei Aldir Blanc, nesse contexto de pandemia, que trouxe uma série de estratégias e recursos para alavancar o setor cultural, que foi bastante afetado pela pandemia. Então, a Constituição de 88, ela inovou em muitos aspectos. E um deles foi o reconhecimento da cultura como um direito do cidadão brasileiro. Então, a gente tem o artigo 215, que fala especificamente dessa questão cultural, e ele diz que o Estado tem que garantir a todos os brasileiros o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura nacional. E o Estado também deve apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais. A Constituição de 88, inclusive, determina a preservação das expressões culturais indígenas e afro-brasileiras. Essa também foi uma inovação que até então nunca tinha sido contemplada, né, nesse marco legal, na Carta Magna do Brasil. Esse artigo 215 também estabelece estratégias de preservação e fomento à cultura. E aí nós temos a criação, em 1991, já no governo Collor, da Lei de Incentivo à Cultura, conhecida como Lei Rouanet, que traz, na verdade, uma visão neoliberal de fomento à cultura, apoiada principalmente no mercado. Então, como é que essa lei funciona? Ela diz que empresas e pessoas físicas podem patrocinar expressões culturais e abater o valor total desse patrocínio, ou o valor parcial desse patrocínio, do imposto de renda. Então, a lei de incentivo hoje é a principal ferramenta de fomento à cultura no país. O objetivo dela é a ampliação do acesso às manifestações culturais. Então, os projetos eles são obrigados a fazer uma contrapartida social, que é a distribuição de parte dos ingressos gratuitamente e a promoção de ações de formação e capacitação junto às comunidades. Na verdade, esse incentivo cultural a partir da renúncia fiscal, ele é apenas um dos pilares do Programa Nacional de Apoio à Cultura, o PRONAC. Na verdade, essa lei de incentivo à cultura, ela cria esse programa, o PRONAC. E a renúncia fiscal é apenas uma das formas de implementação desse programa. Mas ele também inclui o Fundo Nacional de Cultura, que serve para o investimento direto do Estado no fomento. Então, o Estado destina recursos próprios a esse fomento, que pode ser concretizado por meio de editais, né, chamadas públicas. E ele também contempla, o programa também contempla os fundos de investimento cultural e artístico, os FICARTs, que, apesar de estarem contemplados aí na lei de incentivo, eles nunca foram implementados. Então, eles não funcionam hoje em dia. E aqui eu trago alguns números expressivos dessa lei, né? Desde a sua criação, foram realizados mais de 53 mil projetos com base nessa renúncia fiscal, resultando em um investimento de mais de 17 bilhões de reais. E aí nós temos alguns estudos, como o da FGV, que diz que a cada R$ 1 de renúncia de imposto a partir da lei de incentivo à cultura gera 1,59 de retorno para a economia brasileira. Então, nós temos aí a importância dessa lei para o segmento cultural,
que movimenta bilhões de reais a cada ano. E em abril de 2019, foi editada uma nova instrução normativa do governo federal que faz alterações importantes na lei. Essa instrução mexe nos tetos de captação, então determina novos tetos, né, para quanto cada projeto pode arrecadar a partir dessa renúncia fiscal. Mexe também nas cotas regionais para descentralizar os recursos da região Sudeste, da região Sul, e estabelece novas formas de contrapartida. Aumenta, né, a quantidade de ingressos, o percentual de ingressos que devem ser distribuídos gratuitamente ou então a preços simbólicos. Como eu falei, outro marco importante da política cultural no Brasil foi o Sistema Nacional de Cultura, que surge aí num cenário político bastante favorável para o segmento. A partir de 2003, no governo Lula, acontece um fortalecimento institucional da cultura. Então, o Ministério da Cultura passa a ter mais recursos, mais autonomia, e passa a exercer um papel importante na organização institucional da cultura, né, no âmbito federal, também no incentivo dessa organização nos âmbitos estadual e municipal. Então, o Sistema Nacional de Cultura, hoje, ele tem previsão constitucional. Ele foi implementado pela uma emenda de 2012, que criou o artigo 216-A na Constituição, que prevê a criação desse sistema que segue um modelo de gestão integrado entre os 3 níveis federativos, o federal, estadual e municipal. E prevê também a participação ativa da sociedade civil. Então, a sociedade precisa ser ouvida no funcionamento desse sistema. O SNC, ele parte de uma concepção de cultura que leva em conta não só a sua dimensão simbólica, mas também a sua dimensão cidadã e econômica. Então, há uma espécie de alargamento da visão de cultura, que antes era restrita às artes e aos patrimônios, e hoje ela tá associada também a outras áreas de expressão, como o design, os games, a gastronomia. Então, tudo isso entra também como manifestação cultural da chamada economia criativa, que surge desse reconhecimento do papel econômico dos bens e serviços culturais. Então, a economia criativa é um assunto bastante atual, que tem potencial para cair na prova do ENAD, porque enxerga a cultura a partir desse potencial econômico, de movimentação da economia, de geração de renda. Então, em 2019, para se ter uma ideia, o setor cultural da indústria da economia criativa, ele movimentou cerca de 171 bilhões de reais. Isso representa quase 3% do PIB. Então, o Sistema Nacional de Cultura vem para promover esse fomento, esse reconhecimento da cultura, que é algo que já vinha sendo feito a partir da Constituição de 88. E como é que esse sistema está estruturado? Ele funciona a partir de conselhos de cultura, conferências, planos de cultura, sistemas de financiamento, estratégias de capacitação, de formação, entre outros fatores. E tudo isso sempre pensando nas 3 esferas, né, de governo, federal, estadual e municipal.
Essas esferas precisam sempre estar em diálogo para que esse sistema funcione. Alguns fatos recentes importantes de citar. No governo Temer, o MINC, o Ministério da Cultura, ele chegou a ser extinto, mas devido à pressão social, né, os protestos, as manifestações que ocorreram, o governo acabou voltando atrás e recriou o Ministério. Mas em 2019, já no governo Bolsonaro, o MINC voltou a ser extinto e ele foi transformado em uma secretaria especial da Cultura, que hoje está vinculada ao Ministério do Turismo. E aí, no noticiário, né, a gente consegue acompanhar a série de problemas, né, que vem ocorrendo no setor cultural a nível federal. Né? Se fala muito em desmonte das políticas que foram construídas nos últimos anos. Enfim, essas mudanças e a extinção do MINC trouxe uma série de problemas aí para o segmento cultural. Uma diminuição no fomento, né, no lançamento de editais. E o próprio plano de cultura, que venceria em 2020, ele foi prorrogado até 2022 em função da pandemia, e já há movimentações para estruturar um novo plano de cultura. E com a pandemia, o setor cultural foi um dos mais afetados, ao lado do turismo, né? Então, nesse contexto de emergência cultural, decorrente da pandemia, outro marco importante foi a aprovação da Lei Aldir Blanc, que foi formulada pelo Congresso Nacional, que destinou 3 bilhões de reais para apoio e auxílio aos trabalhadores da cultura atingidos pela pandemia. Então, houve fomento ao setor por meio de projetos, via edital, né? E repasse de auxílio emergencial para os artistas. Então, a gente entra agora no tema da comunicação. Alguns conceitos sobre comunicação. E como vocês vão ver, a comunicação está muito entrelaçada à cultura também. Então, o que a comunicação tem a ver com cultura? A gente começa pela definição da origem da palavra comunicação, que vem do latim comunicare, que significa partilhar, participar algo, tornar comum. Então, esse é o sentido primário dessa palavra comunicação. E o Roque de Barros Laraia, que é um antropólogo brasileiro, diz que a comunicação é um processo cultural como qualquer outro, porque a linguagem humana em si é um produto da cultura. Então aí a gente percebe, né, que a comunicação tem muito a ver com a cultura. São duas áreas bastante entrelaçadas, uma com a outra. O David Berlo, que é um teórico da comunicação norte-americano, ele diz que o nosso objetivo básico na comunicação é nos tornar agentes influentes, é influenciarmos uns aos outros. Então, nós nos comunicamos para influenciar com intenção. E a influência é uma palavra bastante presente no nosso dia a dia, né? Por meio dos chamados influenciadores digitais. Então, a gente percebe que uma das funções, um dos objetivos da comunicação é justamente provocar essa influência. Então, eu me comunico com o objetivo de te influenciar, de te fazer acreditar numa ideia que eu quero expressar, que eu quero comunicar. Então, assim como a cultura, nós temos algumas teorias que foram surgindo
para explicar a importância e o funcionamento da comunicação na sociedade. Uma dessas teorias é o modelo da agulha hipodérmica, que é a agulha usada no contexto médico, né, para aplicar medicamentos, enfim, vacinas, é a famosa agulha hipodérmica, a famosa seringa, né? Então, esse modelo, ele entende a comunicação como uma simples injeção de informação no indivíduo. E ele é problemático porque ele pressupõe uma assimilação imediata dessa comunicação. Ele pressupõe que essa comunicação surte o efeito esperado pelo emissor. Então, ele também, esse modelo da agulha hipodérmica, ele, de certa forma, desconsidera a autonomia do indivíduo, né? Desconsidera o potencial crítico do indivíduo diante dessa tentativa de influência da comunicação. Mas hoje nós temos o entendimento de que a comunicação é um processo dinâmico, é um processo que está em constante mudança, né? Então, os ingredientes desse processo de comunicação, eles agem uns sobre os outros. Então, essa é uma outra forma de ver o fenômeno comunicacional, que valoriza a autonomia do sujeito. Então, os meios de comunicação influenciam, sim, as pessoas, né, a agir, a pensar, a se comportar de determinada forma, mas eles também são influenciados, né, pela sociedade. Eles são pautados pela sociedade. E hoje em dia, principalmente com a internet, que abriu a possibilidade, né, do cidadão comum se expressar de várias formas, a gente percebe essa maior influência, né, da sociedade sobre os meios de comunicação. Tanto que nós conseguimos, por exemplo, nos organizar para expressar indignação a respeito de determinada coisa que foi dita ou expressada em algum canal de comunicação, ou então por algum comunicador ou influenciador digital. Então, nós temos aqui, numa forma bastante simplificada, digamos assim, de enxergar como é que esse processo de comunicação acontece. Ele pressupõe um produtor, que seria a fonte dessa comunicação, né? A pessoa que inicia esse processo de comunicação. Nós temos o receptor, que é a pessoa que recebe essa informação, e essa informação ela é repassada por meio de um canal, né? Chamado aqui de forma genérica de canal, que pode ser, digamos assim, a televisão, pode ser a internet, pode ser a fala, pode ser um gesto, né? Pensando aí já na linguagem brasileira de sinais. E aí nós temos outros ingredientes que eu não coloquei aqui, mas que aparecem também nas teorias, que é a mensagem, é o codificador dessa mensagem, enfim, uma série de ingredientes que influenciam nesse processo e fazem parte dele. Na comunicação, se começou a falar também bastante em tecnologia da informação e da comunicação, as famosas TICs, né? É um conceito que surgiu a partir da terceira revolução industrial, ali por volta da década de 70, quando as indústrias começaram a inserir processos de automação no seu processo produtivo, né?
Então, as TICs são entendidas como um conjunto de recursos tecnológicos que são usados de forma integrada com um objetivo comum. E alguns exemplos de TIC são o celular, que a gente utiliza diariamente, tablet, computador, a própria internet é uma dessas tecnologias, a televisão, enfim. E aí, pensando já em tecnologias que hoje em dia são vistas como obsoletas, né? Nós temos o telefone, tinha o fax também, enfim. Essas tecnologias, elas ocupam e são utilizadas nas mais diversas áreas e são usadas das mais diversas formas, tanto na indústria, nesse processo de automação que eu citei, no comércio também, nós temos aí o comércio eletrônico, e também no setor de investimentos, né, no setor financeiro. Nós temos aí uma série de evoluções, né? O próprio Pix pode ser considerado uma dessas tecnologias aplicada a esse setor financeiro de investimentos. E na educação também as TICs são bastante presentes e atuantes, tanto na educação presencial, em que as tecnologias, né, como o computador, o tablet, potencializam o ensino e aprendizagem, também a questão da acessibilidade para as pessoas com deficiência. E as TICs também são um avanço na educação à distância, que se tornou um tema tão presente para a gente nos últimos 2 anos, por conta da pandemia. Então, as TICs possibilitaram, né, que as pessoas continuassem a estudar, mesmo à distância, mesmo não podendo se encontrar presencialmente. E claro que as TICs trouxeram esses benefícios, mas nem sempre elas substituem, né, esse contato presencial, aí pensando na educação à distância. Então, uma outra forma de abordar a comunicação é sobre essa ótica da sociedade da informação. Então, hoje a gente pode falar que a gente vive numa sociedade da informação, né, que é fruto de todo esse contexto de aceleração tecnológica, de avanço das tecnologias, da comunicação e da informação. E esse é um termo trazido pelo Manuel Castells, que é um sociólogo espanhol, em que ele propõe essa ideia, né, de que a nossa sociedade hoje ela é baseada na informação, porque a informação e a tecnologia ocupam um espaço essencial e muito importante. E essa informação, essa tecnologia passam a ser vistas como um fator de desenvolvimento da sociedade. As TICs, então, aparecem como mediadoras importantes dessas relações sociais e, inclusive, da produção de conhecimento. E aí nós temos uma série de formas, né, de manifestação dessa sociedade da informação. Nós temos, hoje em dia, uma comunicação ubíqua, ou seja, onipresente, né? A tecnologia de comunicação está presente em todos os aspectos da nossa vida, praticamente. Nós temos também a chamada internet das coisas, em que tudo está interligado, né? E aí tudo está conectado à internet. E aí a gente tem a televisão, as assistentes virtuais, como a Alexa, as casas inteligentes. Nós temos também uma das características importantes dessa sociedade da informação, que é a comunicação em rede, que é uma das principais expressões dessa sociedade moderna.
uma comunicação em rede proporcionada pela internet. Né? A humanidade já se organizava em redes sociais de informação, né? Digamos assim, mas agora essas redes também estão no campo digital, no chamado ciberespaço. Então, essa comunicação em rede, ela é feita de muitos para muitos. Diferente, por exemplo, de uma tecnologia como o telefone, que era de um para um, ou então de um meio de comunicação de massa, que era de um para muitos. Então, a gente tem essa comunicação hoje mais difusa, né? E aí a internet trouxe esse aspecto do instantâneo, né? Da possibilidade do compartilhamento, de maior interação entre as pessoas e a formação de verdadeiras comunidades virtuais. Então, nesse contexto do ciberespaço, é possível também a gente falar em uma cultura específica desse ambiente virtual? É possível falar em uma cultura produzida a partir do ciberespaço? Né? A gente tem, então, o conceito de cibercultura, que é trazido pelo Pierre Levy, que tenta enxergar justamente a cultura sobre esse prisma do ciberespaço, né, dos ambientes virtuais. E aí, quando a gente tenta pensar em cibercultura, a gente se questiona, por exemplo, se os memes, né, são manifestações culturais ou artísticas. A gente pode enxergar os memes como manifestações. Então, a gente entende que o meme é um fenômeno, né, da comunicação, é algo bastante característico do ciberespaço, e a ideia de meme é aquela ideia de algo que é reproduzido, né, infinitamente. Essa é a ideia de meme. Então, a gente tem iniciativas que se debruçam, né, que tentam interpretar fenômenos como os memes à luz da ciência, né, da memória. Então, há um interesse renovado a respeito desses temas. E aí a gente tem iniciativas como o Museu de Memes da Universidade Federal Fluminense. Nada mais é que um site, né, um repositório de memes famosos. Né? E aí há todo um interesse mesmo, uma preocupação com a memória, com a história desses memes. Então esse site não só armazena esses memes, mas ele traz verdadeiras fichas catalográficas, né? Digamos assim, desses memes. Quando que ele surgiu, em que contexto ele surgiu, enfim. Procura fazer essa coleção de memes, né? E outro tema também bastante atual é a questão dos NFTs, que significa token não fungível. Não fungível quer dizer não substituível. O NFT é um tipo de assinatura digital que garante que um item que está na internet ele é único. Então a gente vê hoje em dia também que a arte vem se apropriando desses NFTs, né, dessa nova ferramenta digital. E aí vocês devem ter ouvido falar do caso do Picasso queimado, que foi uma performance de um grupo de artistas dos Estados Unidos, em que eles adquiriram uma obra do Picasso, um desenho do Picasso no leilão, fizeram esse registro da NFT, dessa obra. Então, essa obra passou a ter um registro único na internet e eles, em seguida, queimaram a obra. Então, essa obra que existia fisicamente, né, tinha sua materialidade física, essa obra, no momento que ela foi queimada, ela passou a existir
só na internet. Ela passou a ter uma presença unicamente digital. E aí a proposta deles é comercializar essa NFT, esse token, né? Vender esse token. E a pessoa que compra esse token passa a ser o proprietário exclusivo dele. Isso não significa que essa obra digital não possa ser reproduzida infinitamente, né, na internet. Mas a pessoa que adquirir esse token vai ser a única que vai poder dizer que aquela obra pertence a ela. Então, são novos arranjos aí do mercado de arte, né, dentro desses avanços da internet, os avanços tecnológicos. Aqui eu trouxe uma matéria do Fantástico que explica um pouco melhor essa questão das NFTs e como que a arte vem se apropriando dessa novidade. Não é exatamente arte como a gente costuma ver, como, por exemplo, um quadro. É uma obra digital. Você paga por uma espécie de selo de autenticidade que diz que você é o dono da obra. Mas, ao mesmo tempo, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo acessa no celular, se quiser. Ainda assim, pode valer uma fortuna. Não está fazendo muito sentido, né? É que é uma coisa moderna, né? Pois existe um mercado cada vez maior para os chamados NFTs. Uma colagem digital de um artista americano foi vendida semana passada pelo equivalente a 380 milhões de reais. O repórter Tiago Eltz vai explicar essa tendência. Essas são as 3 obras de arte mais caras já vendidas de artistas vivos. O Coelho, de Jeff Koons, vendido por 91 milhões de dólares em 2019. O Retrato de um Artista, de David Hockney, vendido em 2018 por 90 milhões de dólares. E Primeiros 5.000 Dias, de Beeple, vendida semana passada por 69 milhões de dólares. E o detalhe que está sacudindo o mundo da arte e talvez cravando um momento histórico é que as 2 primeiras obras existem fisicamente, uma escultura e uma pintura. A terceira obra, do Beeple, não existe fisicamente, é uma obra digital, uma imagem na internet. E quem comprou recebeu um arquivo, pela internet mesmo. E essa daqui é a obra. E quando eu digo essa daqui é porque o que o comprador recebeu foi uma imagem como essa que está no meu computador, como pode estar no computador de milhões de pessoas por todo o planeta. E é por isso que às vezes fica difícil entender essa negociação. O comprador pagou algo como 385 milhões de reais por uma imagem que pode ser replicada ao infinito. A diferença é que ele tem o direito agora de dizer que essa obra é dele. E ele pode vender esse direito também. Essa operação está acontecendo assim. As obras digitais são tokenizadas, se tornam NFTs, que são registrados na blockchain e podem ser negociados com criptomoedas. Pois é, parece complicado, né? Então vamos por partes, devagarzinho. Tudo isso foi possível por causa de uma tecnologia chamada blockchain, uma cadeia de registros digitais segura. É basicamente um cartório virtual, um livro-caixa, onde se pode registrar coisas que você não conseguia fazer no cartório real, como um arquivo digital. Aí, o que os artistas digitais estão fazendo é registrar suas obras na blockchain. Para fazer isso, eles criam um número para essa obra, um token. E na linguagem digital deles, isso se chama tokenizar a obra. E esses números foram batizados de Non-Fungible Tokens, em inglês, na sigla NFT, que você já pode ter ouvido esses dias. Em português, token não fungível, ou seja, um número insubstituível. A obra do Beeple é o caso mais icônico até agora, o maior valor, mas essa é uma onda gigantesca. Só no mês passado, mais de 300 milhões de dólares de NFTs foram negociados. O artista brasileiro Fesc beliscou uma fatia desse mercado. No final de novembro, início de dezembro para cá, eu vendi cerca de 18 artes, se eu não me engano. Foi bastante, até. Para os artistas dentro do cenário, é uma grande revolução. Antes, os artistas eram muito vistos como ferramentas para executar trabalhos. Hoje, agora que nós temos uma forma de monetizar a nossa arte,
nossa arte pessoal, a gente está conseguindo ter a autonomia de trabalhar para nós mesmos, por assim dizer. Bom, como vocês puderam ver, esse movimento da NFT é uma das coisas mais quentes, né, hoje em dia no mercado da arte. Por enquanto é uma novidade, as pessoas ainda estão tentando assimilar, né, mas as NFTs já vêm sendo leiloadas, por exemplo, por grandes casas de leilão. E pode ser que no futuro elas sejam desvalorizadas ou caiam em desuso, né? E pode ser que elas também levem esse mercado de arte a um outro patamar, né? Inclusive sendo porta de entrada para outras inovações, outras estratégias de negociação. Bom, já caminhando para o encerramento da apresentação, eu trago também algumas questões da comunicação nesse contexto da pandemia, né, para a gente entender de que forma a pandemia trouxe mudanças para essa área da comunicação. O que ela nos levou a mudar nos nossos processos comunicativos? É um tema bastante atual também, que tem um potencial grande de cair na prova do ENAD, e é importante a gente ter alguns indicativos assim a respeito desse tema. Bom, eu trago aqui alguns resultados de uma pesquisa chamada Painel TIC Covid-19. Foi uma pesquisa feita pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, o CGI.br, que mostrou uma intensificação do uso da internet no país no período da pandemia. De certa forma, a gente já conseguia visualizar isso, né? Porque a pandemia ela afetou a forma como a gente estuda, a forma como a gente trabalha com o teletrabalho, né? O trabalho remoto, a forma como a gente se comunica, por meio de videoconferência, né? A questão do entretenimento também, com o fenômeno das lives, a questão também da saúde, né? Com as consultas virtuais, que, de certa forma, ajudaram a desafogar aí o sistema de saúde, né? E representaram uma inovação também para a medicina, porque a telesaúde passou a ser reconhecida como uma forma legítima, né? De exercício da medicina, de procura pelos serviços de saúde. Então, essa pesquisa revelou esse uso mais intenso, né, da internet a partir da pandemia. Mas ela também mostra que esse uso ele ainda é bastante precário e desigual, né? Então, ainda que a pandemia tenha acelerado esse uso da internet pela população brasileira, ela forçou essa digitalização do nosso dia a dia, das nossas rotinas, né? Mas de forma ainda precária e desigual, porque os indicadores dessa pesquisa apontam que ainda há muita desigualdade no acesso a essas tecnologias e à própria internet. Então, o que a pesquisa revelou é uma prevalência maior daquela parcela da população com mais recurso econômico, né, das classes mais altas. São pessoas mais escolarizadas, mais jovens, então a gente ainda, mesmo com essa disseminação da internet, esse uso mais intenso da internet durante a pandemia, a gente ainda tem parcelas da população que são excluídas dessa cidadania digital, né, digamos assim. E também essa comunicação pela internet, a sociedade da informação, ela não traz só benefícios, né? Ela traz alguns problemas aí que são bastante
difíceis da gente superar, né? Que representam verdadeiros desafios, assim, não só para a sociedade como um todo, mas também para a ciência, para os governos, né? Que é a questão, por exemplo, das fake news. Então, a gente tem esse fenômeno muito ruim das fake news, né? E que ele acaba provocando dificuldades, por exemplo, no contexto democrático, né? As fake news, como a gente sabe, elas têm influenciado bastante o processo eleitoral, né? Então, elas aparecem ali com esse objetivo de causar confusão, de tumultuar esse processo democrático. No próprio contexto de pandemia, as fake news foram muito presentes, assim, sempre com esse objetivo, né, de provocar confusão sobre a vacina, sobre o uso de máscara, sobre o isolamento social. Então, a gente vê que, ainda que a sociedade da informação traga benefícios, né, com esse uso da internet, ela também traz essas dificuldades, esses desafios que devem ser pensados coletivamente, devem ser contemplados, né, pelas leis, aí, no sentido de combater esses efeitos nocivos, como as fake news. Bom, para encerrar, eu trago algumas sugestões para quem quiser se aprofundar nesses temas, né? São algumas referências que foram citadas ao longo da apresentação. E aí nós temos alguns livros, O que é Cultura, do José Luiz dos Santos, Cultura é um Conceito Antropológico, Ideologia e Cultura Moderna, O Processo da Comunicação, e, mais especificamente, sobre a cibercultura e ciberespaço, esse livro do Denis Moraes, O Concreto e o Virtual, Mídia, Cultura e Tecnologia. Trouxe também o link aqui do Museu de Memes, para quem quiser dar uma conferida no material. E eu espero que essa apresentação tenha ajudado vocês, né, a terem contato com essa questão da cultura, a questão da comunicação e a forma como a sociedade se organiza, né, dentro dessas discussões, o que vem sendo tratado mais atualmente, né, em relação à cultura e comunicação. Eu agradeço a atenção de todos, espero que tenham uma boa prova do ENAD e até a próxima.